Parte 3. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 4h35 da manhã. O destino de Climb era um hall de treinamento que ocupava o andar inteiro da torre. Normalmente, este lugar estaria cheio de calor e atividade dos soldados. No entanto, era muito cedo, então não havia ninguém aqui. O hall vazio estava em silêncio. Os arredores eram feitos de pedra, o que fazia os passos de Climb ecoarem excepcionalmente alto. As lâmpadas mágicas com a magia da luz contínua iluminavam bem o ambiente de treinamento. Dentro do hall havia peças de armaduras presas a pilares de madeira e bonecos feitos de palha que serviam como alvos na prática do arco e flecha. Todos os tipos de armas embotadas estavam penduradas na parede. O treinamento deveria ter sido conduzido do lado de fora, mas havia uma razão pela qual isso era feito em ambientes fechados. O Palácio de Valência situava-se dentro do castelo de Rolente. Portanto, ter soldados treinando do lado de fora, onde embaixadores e partidários diplomáticos pudessem vê-los, seria algo considerado rude. Assim, vários halls de treinamento internos foram construídos dentro das torres. É verdade que ter soldados fortes e orgulhosos treinando em público poderia ser usado para impressionar durante as negociações diplomáticas, mas o rei não gostava desse tipo de coisa. Para ele, o reino era uma nação que deveria mostrar seu lado gracioso, elegante e nobre aos convidados estrangeiros. Dito isso, alguns treinamentos ainda precisavam ser realizados ao ar livre. Em tempos como esses, os soldados tinham que fazê-lo secretamente em esquinas ou em campos fora do castelo, ou até mesmo completamente fora da capital. Climb entrou silenciosamente no hall de treinamento, como se estivesse atravessando um bloco de ar frio, e depois começou o seu aquecimento em um canto da sala. Depois de cerca de meia hora de alongamentos, o rosto de Climb já estava em um tom incomum de vermelho. O suor escorria de sua testa e ele soltou baforadas de ar quente enquanto se esforçava. Climb enxugou o suor frio e se aproximou de um cavalete com armas. Ele pegou uma espada de treino pesada e sem fio com sua mão recém-empolada e calejada. Ele então sentiu seu peso, certificando-se de que se encaixava bem em suas mãos. Depois disso, ele encheu os bolsos com placas de metal e as prendeu no lugar, garantindo que não caíssem. Depois de prendê-las, suas roupas agora pesavam tanto quanto uma armadura completa de placas. Armaduras completas não encantadas eram resistentes, mas muito pesadas, e as articulações também restringiam a amplitude de movimento. Portanto, Climb deveria ter usado um conjunto de placas para praticar, pelo realismo. No entanto, Climb não queria usar uma armadura de placas completa apenas para treinos regulares. Além disso, ele sabia que a armadura branca que ele recebera não era adequada para treinamento, e no fim optou pelas placas de metal como um substituto. Ele agarrou com força a espada, que era maior que uma espada longa, e adotou uma posição alta, e então começou a balançá-la para cima e para baixo, expelindo sua respiração quando o fazia. No momento em que a arma quase atingia o chão, ele a segurava, impedindo-a de atingir o chão por completo, e então a trazia de volta novamente enquanto inspirava. Ele lentamente aumentou a velocidade de seus balanços, seus olhos fixos no ar na frente dele e sua mente focada no treino. Ele repetiu esses movimentos cerca de 300 vezes. O rosto de Climb parecia não ficar mais vermelho que isso, e gotas de suor escorriam por suas bochechas. Sua respiração estava quente, como se para retirar o calor acumulado dentro de seu corpo. Climb tinha passado por um árduo treinamento como soldado, mas o porte desta espada ainda era pesado para ele. Controlar a velocidade da espada para evitar que ela batesse no chão exigia considerável força de seu braço. Após a repetição de número 500, os braços de Climb começaram a sentir cãibra. Parecia que estavam gritando de dor. O suor escorria pelo seu rosto em um dilúvio. Climb percebeu que estava no limite, mas mesmo assim, ele não pretendia parar por aqui. E então, de repente... Não acha que é hora de uma pausa? A voz de alguém o chamou. Climb se virou rapidamente, e lá ele viu uma figura masculina entrando em seu campo de visão. Não havia melhor palavra para descrever essa figura do que poderoso. De fato, ele era um homem que parecia um pedaço de aço forjado. Seu rosto firme como uma rocha se enrugou, e as linhas de expressão assim produzidas o fizeram parecer mais velho do que sua idade real. Seus músculos firmes provavam que ele não era uma pessoa comum.
Não havia soldado no reino que não reconhecesse essa pessoa. Stronov-sama. Esse era o capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov. Ele foi saudado como o homem mais poderoso do reino e um guerreiro que ninguém nas nações vizinhas poderia rivalizar. Seu treinamento vai ser em vão caso você não descanse. Não faz sentido se esforçar demais. Climb abaixou a espada e olhou para seus braços que tremiam incontrolavelmente. O senhor tem razão. Acho que exagerei um pouco. Gazef rodeou seus ombros depois do agradecimento inexpressivo de Climb. Se você realmente entendeu, então não me faça continuar repetindo sempre que eu vejo você treinando. Quantas vezes eu já tive que repetir? Eu sinto muito. Gazef deu de ombros novamente quando Climb fez uma reverência. Essa interação já havia se repetido entre eles inúmeras vezes. Em circunstâncias normais, os dois deixariam as coisas e então se concentrariam em seus próprios treinamentos. No entanto, hoje foi diferente. O que me diz, Climb? Quer treinar uma rodada ou duas? A expressão normalmente vazia de Climb mudou completamente quando ele ouviu Gazef dizer essas palavras. Eles haviam se encontrado aqui no passado, mas nunca haviam trocado golpes. Essa era uma regra tácita entre eles. Isso porque não lhes fazia bem praticar juntos. Ou melhor, havia méritos em fazê-lo, mas eles eram superados em muito pelos deméritos. Atualmente, o reino estava dividido em facção real e facção nobre. A última era composta por uma coalizão de 3 dos 6 grandes nobres da nação. A luta pelo poder entre elas deixou a situação do reino precária. Alguns até sentiram que a única razão pela qual o país ainda não havia desmoronado era por causa de suas guerras anuais com o Império. Sob essas circunstâncias, o braço direito do rei, o capitão guerreiro Gazef Stronov, não poderia ser derrotado. Por exemplo, se ele fosse derrotado, isso daria à facção nobre um amplo material para criticá-lo. Quanto a Climb, sofrer uma derrota grave faria com que os nobres não permitissem que ele defendesse o corpo da princesa Renner. Muitos nobres repugnavam o fato de um soldado de origem nebulosa como Climb ter sido autorizado a ficar ao lado da princesa, ainda mais ela sendo descomprometida e tida como a portadora de uma beleza ímpar no reino. Devido às circunstâncias mencionadas acima, nenhuma das partes poderia se dar ao luxo de perder. E mais do que isso, eles não podiam permitir que os outros vissem suas fraquezas e dessem a seus inimigos uma abertura para as explorar. Ambos eram de nascimento comum e por isso tinham que ter muito cuidado em tudo o que faziam para não causar problemas aos seus mestres. Sendo esse o caso, por que Gazef decidiu quebrar essa regra não falada entre eles? Climb olhou para os arredores. Dificilmente seria por não ter mais ninguém por perto. O castelo era uma área densamente povoada. Certamente alguém poderia estar observando de longe ou os espionando das sombras, mas ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo. Climb não tinha ideia se era por uma boa ou por uma má razão. Ele estava confuso e chocado, mas não expressou nada em seu rosto. No entanto, a pessoa diante de Climb era o guerreiro mais poderoso do reino. Embora a consternação momentânea de Climb pudesse ter passado despercebida por uma pessoa comum, a pessoa na frente dele percebeu imediatamente e então respondeu. Ultimamente tenho sentido que minhas habilidades andam enferrujando. Portanto, eu queria treinar com alguém que pudesse durar um pouco contra mim. O senhor realmente acha isso, Stronov-sama? O que exatamente havia acontecido para fazer Gazef, o melhor guerreiro do reino, duvidar de suas próprias habilidades? Só então, Climb lembrou que a unidade que Gazef liderava tinha poucas pessoas. Climb não tinha família e, portanto, só ouvira os rumores quando passava pelo hall. Aparentemente, a unidade se envolveu em um incidente e havia perdido várias pessoas. Acho sim. E se não fosse por um usuário de magia caridoso que me ajudou há uns tempos atrás, eu poderia nem estar aqui hoje. Ao ouvir isso, Climb não pôde mais se manter incrédulo aos motivos de Gazef. De fato, não havia ninguém que não se surpreendesse ao ouvir essas palavras. Incapaz de conter sua curiosidade, ele então perguntou. E como era esse usuário de magia caridoso? Ele se chamava Ain Zongom. E pelos meus cálculos, ele deve estar no mesmo nível daquele monstro, o Mago do Império. Climb nunca tinha ouvido o nome de Ain Zongom antes. Climb adorava heróis. Ele tinha uma paixão secreta por sagas heróicas. Seu interesse até cruzava as fronteiras raciais.
Além disso, ele decorava avidamente todas as histórias de aventureiros que soube acontecer nos países vizinhos, mas mesmo assim, ele não se lembrava do nome que Gazef havia mencionado. Claro, esse tal Jain Zongon pode estar usando um pseudônimo. Isso é bem... Climb afastou sua curiosidade antes que pudesse terminar sua frase. Eu não tenho o direito de perguntar uma coisa dessas. Ele perdeu muitos homens no incidente. Isso seria terrivelmente rude. Climb pensou para si mesmo e então falou. De hoje em diante eu vou guardar esse nome. Zongon. Mas está realmente tudo bem se eu treinar com o senhor? Mas é claro, não será um treinamento sério. Só vamos trocar alguns golpes de espada, 1 ou 2 vezes no máximo. Se vai aprender algo com isso, aí depende de você. Afinal, você é um guerreiro de primeira classe entre os soldados do reino. Isso me motiva a treinar com você. Isso foi um grande elogio vindo de um homem como Gazef, mas Climb só pôde aceitá-lo como uma cortesia padrão. Não é que Climb realmente fosse muito forte, mas é que os padrões pelos quais ele era julgado eram muito baixos. A média dos soldados do exército real era um pouco mais forte que um homem comum. Obviamente eram muito mais fracos que os cavaleiros profissionais do exército imperial. Praticamente nenhum deles era famoso nas nações vizinhas, como Gazef era. Os subordinados diretos de Gazef eram excelentes soldados, mas ainda estavam um pouco abaixo de Climb. Se ele fosse classificado entre os rankings de aventureiros, cobre, ferro, prata, ouro, platina, mitrio, orichalcum e adamantina, Climb se classificaria na melhor das hipóteses como um aventureiro de classe ouro. Ele não era fraco, mas havia muitos outros que eram bem mais fortes que ele. Poderia uma brincadeira como essa realmente motivar Gazef, que era classificado como adamantina em termos de aventureiro? Climb afugentou os pensamentos que o enfraqueciam. Ter o homem mais forte do reino treinando com ele era uma oportunidade rara. Ele não se arrependeria, mesmo se Gazef acabasse ficando desapontado no final da sessão. Está bem. Eu gostaria de trocar uns golpes com o senhor. Gazef deu um sorriso fraco e fez uma reverência. Os dois foram para o armário e escolheram as armas adequadas para a prática. Gazef selecionou uma espada bastarda, enquanto Climb selecionou um pequeno escudo e uma espada larga. Depois disso, Climb removeu as placas de metal de seus bolsos. Seria terrivelmente desrespeitoso usá-las enquanto lutava contra alguém mais forte. Além disso, ele precisaria dar tudo de si. Caso contrário, não seria capaz de tirar proveito desta rara oportunidade de treinamento. Seu inimigo era o mais poderoso guerreiro do reino, então ele tinha que concentrar todas as suas energias e experimentar o poder desta poderosa muralha diante dele com toda a sua força. Depois que Climb se aprontou, Gazef perguntou. Seus braços estão bem ou ainda estão rígidos? Não mais. Eles estão bem. Sinto que ainda ardem um pouco, mas isso não afeta a minha pegada na espada nem nada assim. Climb movimentou seus braços. Gazef viu seus movimentos e assentiu. Havia ficado claro que ele não estava mentindo. Que bom. Se bem que, de certa forma, é até uma pena. Em combate real, é muito raro enfrentar alguém estando na melhor condição possível. Se a força que mantém sua pegada no punho for afetada, vai precisar pensar em um modo de compensar isso. Já aprendeu algo do tipo? Não, ainda não. O senhor gostaria que eu voltasse a balançar a... Você não precisa ir tão longe. É só uma dica, pois você precisa proteger Sua Alteza a todos os momentos. Você deve praticar estilos de luta que podem ser usados quando estiver em desvantagem. Digo, quando espadas não forem uma opção. Ou talvez praticar usando várias formas de armas alternativas. Afinal, conhecimento não faz mal a ninguém. Sim, entendi. Espadas, escudos, lanças, machados, punhais, manoplas, arcos, clavas e armas de arremesso. O uso dessas armas é conhecido como as 9 artes. Elas são a base de todos os combates armados. Acontece que, se tentar aprender todas, acabará sem saber nada. Eu sugiro escolher 2 ou 3 e ir treinando com elas. Enfim, já falei demais. Não diga uma coisa dessas, Stronov-sama. Eu estou profundamente grato pelos conselhos. Gazef sorriu e acenou para cessar o agradecimento de Climb. Vamos começar assim que estiver pronto. Comece me dando seu melhor movimento na sua condição atual. Depois disso, dependendo do tempo... Bem, eu não posso ser capaz de ajudar tanto assim, mas vou encontrar uma chance de explicar as 9 artes e os segredos de lutar com outras armas. Sim, eu espero que o senhor me ensine sem reservas. Muito bem,
Mas fique sabendo que não estou tratando isso como um treino de verdade. Quero que você venha com tudo, como se fosse uma batalha real. Climb lentamente baixou sua espada para uma posição mais baixa, obliquando seu corpo para que seu lado esquerdo ficasse de frente para Gazef e atrás de seu escudo. O olhar nos olhos de Climb era afiado, indicando que ele não mais estava tratando isso como treinamento. Da mesma forma, a postura de Gazef já deixou claro sua prontidão para o combate. Os dois travaram os olhos um no outro, mas Climb não conseguiu fazer o primeiro movimento. Era muito mais fácil mover-se agora que ele havia removido as placas de metal, mas ainda assim, ele não achava que poderia derrotar Gazef. O outro homem era muito superior a ele em termos de habilidade física e experiência. Pisar descuidadamente na área de seu alcance de ataque apenas convidaria um contra-ataque. Gazef era um guerreiro melhor do que ele, muito melhor, então talvez não desse para evitar isso. No entanto, se esta fosse uma batalha de vida ou morte, significava que ele deveria simplesmente jogar sua vida fora porque não era possível evitar o ataque? E se não, o que ele deveria fazer? A única resposta para isso era: ele precisava atacar as fraquezas na postura de Gazef. Climb era inferior em parâmetros físicos, experiência e espírito de luta, todas as qualidades que um guerreiro precisava. Se houvesse alguma maneira de abordar essa disparidade, seria através de seus respectivos armamentos. Gazef pegou uma espada bastarda. Em comparação, Climb estava com uma espada larga e um pequeno escudo. Se seu equipamento estivesse encantado, talvez ele pudesse ter alguma chance, mas eram apenas armas de treino, que eram praticamente iguais em qualidade. No entanto, Gazef tinha apenas uma arma, enquanto Climb tinha duas. Afinal, um escudo poderia ser usado como arma. Por um lado era mais fraco, mas por outro lhe dava mais opções. Ele defletiria um golpe com seu escudo e depois golpearia com sua espada. Ou isso, ou ele usaria a espada para criar uma abertura e depois golpearia com o escudo. Climb então decidiu sobre sua estratégia, que era criar alguma oportunidade para contra-atacar. E então ele estudou cuidadosamente os movimentos de Gazef. E depois de alguns segundos, Gazef riu. Você vai vir ou não? Ou melhor, talvez eu deva ir até você. Preparado? Gazef ergueu sua espada de uma maneira casual. Ele abaixou sua postura, reunindo forças como uma mola espiralada. Climb também começou a inundar seu corpo com força, pronto para desviar de qualquer ataque que pudesse acontecer. E então, Gazef se adiantou, mirando a espada em seu escudo. Muito rápido. Climb pensou impressionado e imediatamente abandonou a ideia de desviar desse golpe. Ele concentrou todas as suas energias na defesa, a fim de tentar suportar o golpe. E no momento seguinte, um impacto surpreendente explodiu em seu escudo. Tão poderoso foi o golpe de Gazef que Climb se indagou se o escudo havia se partido. Tinha sido tão forte que a mão segurando o escudo ficou dormente. Não havia como evitá-lo sem usar toda a força de seu corpo. Onde eu estava com a cabeça? Que tipo de sincronia é preciso para explorar uma fraqueza nessa técnica? Eu preciso suportar esse golpe, pelo menos isso. Climb amaldiçoou sua ingenuidade, e em seguida, outro impacto floresceu em seu intestino. O corpo de Climb voou pelo ar. Suas costas bateram pesadamente no chão de pedra, o deixando sem fôlego. Quando ele olhou para Gazef, imediatamente percebeu o que tinha acontecido. Gazef estava apoiando a perna no chão. Climb havia sido acertado por um chute poderoso e sido jogado para longe. Não se concentre demais nas mãos do oponente só porque ele está brandindo uma espada. Não é assim que se faz, garoto. Ou você pode acabar recebendo um chute desses. Eu mirei na barriga, mas eu poderia ter mirado em algum lugar com menos proteção, como tentar quebrar suas rótulas ou algo assim. Por exemplo, mesmo se estiver com uma proteção na virilha, certas coisas podem acabar estourando, entendeu? É preciso ficar de olho no corpo inteiro do seu oponente e estudar cada movimento deles. Sim, senhor. Climb lentamente se levantou, rangendo os dentes contra a dor latejante vinda de sua barriga. Gazef era demasiadamente poderoso e sua força física correspondia à sua reputação no reino. Se Gazef estivesse lutando a sério, poderia facilmente ter quebrado as costelas de Climb, mesmo através da cota de malha, ou até mesmo deixado ele incapaz de lutar. O fato de Climb não ter sofrido tal destino foi devido ao exímio controle de força que Gazef possuía, que apenas chutou com um pouco de sua força, e como resultado, Climb foi arremessado longe e não havia quebrado nada. Ele ainda está considerando isso como treinamento. Muito obrigado.
Gazef havia dito que não trataria essa luta como um treinamento, mas o seu controle de força deixava claro que ele estava só treinando. Enquanto agradecia mentalmente por ser pessoalmente ensinado pelo maior guerreiro do reino, Climb ergueu sua espada novamente, seu coração transbordando de gratidão. Este tempo treinando juntos era inestimável. Ele tinha que ter cuidado para não deixar que isso acabasse cedo demais. Climb se cobriu com o escudo novamente. Ele avançou em direção a Gazef, que analisava Climb em silêncio. Se isso continuasse, ele só faria os mesmos erros antigos novamente. Quando Climb se aproximou, ele foi forçado a reconsiderar suas táticas. Gazef aguardava placidamente seu inimigo que se aproximava, com uma expressão assustadoramente calma no rosto. Aparentemente, Climb não poderia forçar Gazef a usar táticas de resposta às suas habilidades. No entanto, agonizar sobre esse fato agora seria uma forma de arrogância. Climb estava chegando no limite. Embora acordasse cedo para praticar todos os dias, sua taxa de crescimento era mais lenta do que uma vaca pastando pela rua. Ele fez pouco progresso desde que começou a aprender a arte da espada. Mesmo ele podendo ser capaz de melhorar sua velocidade e força treinando seu corpo, ele não era capaz de dominar as habilidades especiais, como artes marciais e afins. Seria terrivelmente rude para alguém como Climb resmungar sobre não ser capaz de forçar um indivíduo talentoso como Gazef a usar suas verdadeiras habilidades. Em vez disso, ele deveria culpar sua própria falta de talento por não ser capaz de fazer com que seu oponente desse o máximo de si. Com toda certeza, quando Gazef disse a ele para tratar isso como uma batalha de verdade, em vez de um treinamento simples, ele estava dizendo a Climb para lutar como se ele quisesse tirar a vida dele, ou não seria digno de ser seu oponente. Climb rangeu os dentes, mas foi baixo dessa vez. Ele desprezava sua própria fraqueza. Se fosse mais forte, ele poderia ser mais útil. Ele poderia se tornar a espada da princesa e confrontar diretamente os vilões que assolavam o povo do reino. Ele se sentia culpado, pois a única espada da princesa era tão frágil que até para ser sacada da bainha era preciso ter cuidado. No entanto, Climb imediatamente afastou sua culpa. Ele não deveria estar chafurdando na lama da autopiedade agora, mas usando todas as suas forças para lutar com o poderoso adversário diante dele, na esperança de evoluir, mesmo que apenas um pouco. Havia apenas um pensamento em seu coração. Eu preciso ser útil para a princesa. Gazef exalou, e a expressão em seu rosto mudou um pouco. Isso porque o jovem diante dele tinha um olhar diferente do habitual. Até agora ele só havia mostrado feições de choque, nervosismo e ansiedade. Mas depois daquele chute, essas feições irritantes se foram e agora deram lugar às de um guerreiro. Gazef elevou seu nível de alerta mais um pouco. Ele considerava Climb melhor do que o próprio rapaz se considerava. O que ele mais apreciava era a sede de força de Climb, bem como sua lealdade que beirava a devoção, e por fim, suas habilidades com a espada. Climb não aprendera com o mestre, mas observava os outros e modificava suas observações em um estilo autodidata. Sua técnica não era elegante e tinha muitos movimentos inúteis. No entanto, era diferente de estilos aprendidos através de lições rotineiras. Ele considerava cuidadosamente cada golpe, criando um estilo que era ideal para o combate prático, ou, para ser mais direto, o estilo de um assassino. Gazef achava isso maravilhoso. Afinal, espadas foram criadas justamente para matar. As habilidades de espada aprendidas como uma forma de recreação não eram úteis no campo de batalha. Seus usuários não poderiam defender aqueles que queriam proteger, não podiam salvar aqueles que queriam resgatar. E para esses, a única coisa que podiam fazer era esperar pela morte. Mas Climb era diferente. Gazef tinha certeza de que ele poderia matar seus inimigos e salvar as pessoas que eram importantes para ele. Mas ainda assim... Você está diferente, garoto, mas ainda não é páreo para mim. O que vai fazer agora? Para ser honesto, Climb não tinha talento. Por mais que ele desse tudo de si, por mais que ele treinasse seu corpo e sua espada, ele nunca conseguiria atingir o apogeu da esgrima se não tivesse talento. Ele era como pó se fosse comparado a pessoas como Gazef ou Bren Unglaus. O desejo de Climb de se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa não era nada mais do que um sonho ou uma fantasia infantil. Mas mesmo assim, por que Gazef queria ajudar Climb? Não seria mais benéfico gastar seu tempo com alguém melhor?
A resposta era bem simples. Gazef não podia ignorar a perseverança inabalável de Climb, por mais inútil que fosse. Se cada homem se refreasse diante de seus limites pessoais, então podia-se dizer que Gazef tinha pena do fato de que Climb tentava subir a íngreme muralha, ignorando seus próprios limites. Portanto, ele queria ensinar Climb outra coisa. Ele sentia que havia um limite para as habilidades de uma pessoa, mas não limites para a sua experiência. Além disso, havia mais um motivo. Ele sentia uma profunda pena pelo trágico estado de seu grande rival. Bom, acho que isso quer dizer que eu estou usando o Climb como um substituto, né? Bom, que de serviço, mas eu duvido que este confronto vá causar algum mal a ele. Vem com tudo, Climb. Ele então recebeu uma resposta estridente. Sim, senhor. Enquanto respondia, Climb apoiou o pé com firmeza no chão e avançou para frente. Ao contrário de antes, a expressão de Gazef estava severa quando ele ergueu a espada em uma posição alta. Ele cortaria de cima para baixo. Se Climb o bloqueasse com seu escudo, ele pararia no meio do caminho. Se ele o bloqueasse com sua espada, sua arma seria derrubada. Esse ataque essencialmente fez sua defesa sem sentido. Bloquear era uma jogada ruim, mas Climb estava usando uma espada larga em comparação com a espada bastarda de Gazef. Tudo o que ele podia fazer era correr para o alcance da espada de Gazef, e Gazef sabia disso, então se endireitou para executar o bote. Era como correr para a boca de um tigre, mas Climb apenas hesitou por um momento. Ele mergulhou direto no alcance do ataque da espada de Gazef. Gazef estava esperando por ele, e assim que desceu seu braço, Climb o bloqueou com o escudo. O impacto impressionante foi maior do que o de antes, e Climb fez uma careta quando a dor percorreu seu braço. Que pena. Então nada mudou. Houve uma certa decepção no rosto de Gazef quando ele apontou o pé para a barriga de Climb. E então... Fortaleza! O olhar no rosto de Gazef mudou para um de choque quando ele ouviu Climb gritar. A arte marcial Fortaleza não exigia um escudo ou espada para ser usada. Se desejado, poderia ser ativada em uma armadura ou até com as mãos nuas. É claro que a maioria das pessoas usaria isso quando bloqueasse com uma arma ou escudo, porque a sincronia precisava ser perfeita. Ao usá-la com uma armadura, um mero erro de cálculo resultaria no usuário sendo deixado indefeso diante do inimigo. Portanto, a maioria das pessoas preferia usá-la em escudos ou espadas. Era senso comum. No entanto, Climb sabia que Gazef iria dar um chute, então ele não precisava se preocupar com isso. Então você estava esperando por isso? Sim, senhor. A força do chute de Gazef pareceu desaparecer, como se tivesse sido absorvida por uma parede macia. Gazef não pôde colocar força em sua perna estendida e, assim, foi forçado a recuperar seu equilíbrio. Vendo o estado desequilibrado de Gazef, Climb se aproximou dele. Corte! Ele ergueu a espada depois de iniciar a manobra e, em seguida, desferiu um golpe de cima para baixo. Você precisa desenvolver uma técnica que possa desferir com confiança. Ouvindo o conselho de um certo guerreiro, Climb e a sua falta de talento começaram a treinar com afinco, trabalhando de corpo e alma para produzir esse movimento, um golpe que cortava de cima para baixo. O corpo de Climb não estava embanhado em músculos. Ele havia nascido com um físico normal e construir músculos era difícil. Ele também não era dotado de destreza, permitindo que ele se movesse como quisesse, mesmo com um corpo musculoso. Por causa disso, ele havia aperfeiçoado uma estrutura muscular apropriada ao seu estilo de treinamento árduo. O fruto disso foi esse golpe. Era um ataque cortante de alta velocidade que havia sido refinado a níveis extraordinários. Um lampejo de aço seguido por um poderoso vento. Esse golpe atingiu a cabeça de Gazef. Seria fatal se tivesse conectado, mas Climb não estava pensando nisso. Sua confiança em Gazef era absoluta. Ele só usara esse movimento porque tinha certeza de que o poderoso Gazef não seria atingido por um ataque daquele nível. Houve um zumbido de metal, e a espada larga colidiu com a espada bastarda levantada. Tudo isso ainda estava dentro de suas expectativas. Climb concentrou toda a extensão de sua força na tentativa de desequilibrar Gazef. No entanto, Gazef permaneceu imóvel como uma montanha. Era difícil manter o equilíbrio em pé, mas Gazef havia bloqueado facilmente o ataque feito com a força total de Climb. Era como se ele estivesse enraizado na própria terra. Climb atacou com seu golpe mais forte, usando toda a força que conseguia reunir. Porém, mesmo a combinação desses dois fatores não era suficiente para abalar Gazef, firme em seus pés.
Este fato chocou Climb em seu âmago, e seus olhos foram para sua barriga. Ele teve que se aproximar para atacar usando a espada larga, ou seja, Gazef poderia ser capaz de chutar sua barriga mais uma vez. Quando Climb saltou para longe, tal chute atingiu seu corpo novamente. Houve uma dor fraca e latejante, e depois disso os dois cambalearam vários passos separados. Gazef abaixou os olhos, e os cantos de sua boca subiram ligeiramente. Um sorriso, mas não aquele que causava descontentamento. Ele mostrou claramente seu bom humor. Climb ficou um pouco desconfortável diante desse sorriso, que era como um pai vendo seu filho amadurecendo. Bom trabalho. Eu acho melhor eu ficar um pouco sério agora. O rosto de Gazef mudou. Uma emoção de terror percorreu o corpo de Climb. Isso porque seus instintos lhe diziam que o lutador mais forte do reino agora estava diante dele. Não se preocupe, eu tenho uma poção comigo. Deve ser capaz de consertar ossos quebrados, então não se preocupe. Muito obrigado. O coração de Climb vacilou quando ele ouviu seu oponente dizer que ele possivelmente sofreria uma fratura. Ele estava acostumado a ser ferido, mas isso não significava que ele gostava. Gazef deu um passo à frente, 2 vezes mais rápido do que Climb. A ponta da espada bastarda apontou para o chão, traçando um caminho baixo que veio até as pernas de Climb. A velocidade do ataque trouxe pânico a Climb e ele fincou a espada no chão, preparando-se para proteger suas pernas. Houve um impacto feroz, e assim que Climb percebeu, a espada de Gazef saltou para cima. A espada bastarda viajou ao longo da espada de Climb em uma trajetória ascendente. Climb jogou sua cabeça e o resto de seu corpo para trás, e a espada bastarda passou por seu corpo. Vários fios de cabelo foram cortados e seguiram o deslocamento do ar. Cheio de medo de como Gazef o havia dominado em um instante, Climb olhou a ponta da espada. E então, para seu horror, ele viu a espada bastarda parar de repente e então se virar. Seu corpo estava se movendo antes que sua mente pudesse pensar. Como se impulsionado por um instinto básico de sobrevivência, ele estendeu seu pequeno escudo, que colidiu com a espada bastarda e produziu um som de metal. E então... Houve uma onda de dor. Climb foi arremessado pelo impacto. Ele bateu no chão rolando e com o impacto perdeu seu controle no punho da espada. Parecia que a espada bastarda tinha mudado de direção imediatamente, fazendo uma varredura horizontal depois de saltar do escudo, e isso atingiu a lateral de Climb, que estava desprotegida. Siga o fluxo de seus movimentos. Não pense em ataque e defesa como coisas separadas. Todo movimento deve ser feito para lançar o próximo ataque. Pense em como usar sua defesa para emendar um ataque. Climb pegou sua espada caída e apertou a mão na dor que vinha de sua cintura enquanto lutava para ficar de pé. Eu te dei um golpe mais fraco. Sei que fraturar ossos é um saco. Você ainda consegue lutar, não é? Como está se sentindo? A respiração de Climb estava cheia de dor e tensão, em contraste com a respiração calma e regular de Gazef. Ele só estava desperdiçando o tempo de Gazef se não conseguisse nem suportar alguns golpes. Dito isso, Climb ainda queria se tornar o mais forte possível. Ele acenou para Gazef e ergueu sua espada. Ótimo. Então vamos continuar. Sim, senhor. Com esse grito, Climb começou a avançar. Ele foi atingido, derrubado e até mesmo espancado. Climb foi amarrotado no chão de pedra várias vezes. As lajes frias drenavam o calor de seu corpo através de suas roupas e cota de malha. E ficar no chão parecia uma oferta cada vez mais confortável. Ele não mais enxugava seu suor, porque ele não tinha mais forças para fazê-lo. Quando a dor submergiu sua mente e todo o seu corpo, uma súbita onda de fadiga o inundou e seus olhos se fecharam levemente. Você se saiu muito bem. Eu tentei evitar quebrar ou fraturar seus ossos enquanto te golpeava. Como está se sentindo? Ainda no chão, Climb moveu as mãos para sentir os lugares que doíam, e então ele abriu os olhos. Sem problemas aqui. Dói, mas são apenas inchaços e contusões. As ondas de dor que ele sentiam eram relativamente leves. Não afetariam seus deveres de proteger a princesa. Que bom. Então não precisaremos usar a poção. Não. Além do mais, se eu usar, vai remover os efeitos do treino muscular. Isso aí. Curas rápidas por magia revertem o músculo ao seu estado original. Então deixe que sarem naturalmente. Então, você vai voltar aos seus deveres de guarda-costas da princesa depois disso, não? Sim. Então fique com isso. Use se algo acontecer. O frasco de poção tilintou quando Gazef o colocou ao lado de Climb. Muito obrigado. Climb se sentou e então olhou para Gazef.
Ele encarou o homem cuja esgrima ele não poderia nem sonhar em competir contra. O homem, ileso, achou estranho e perguntou: O que foi? Nada, eu só estava pensando em como o senhor é realmente incrível. Gazef não tinha nem começado a suar e sua respiração estava calma e regular. Essa era a diferença entre Climb, que estava exausto no chão, e o homem mais forte do reino. Climb suspirou em desalento, mas estava satisfeito com o resultado do treino. Gazef, por outro lado, parecia estar sorrindo. Bem, se é o que você acha... Eu posso saber como o senhor... Se você pretende perguntar como eu fiquei tão forte, eu realmente não sei. Basicamente, nasci assim. Aliás, eu aprendi a lutar quando trabalhei como mercenário. Os nobres chamavam o meu hábito de chutar as pessoas de rude, mas foi nessa época que eu aprendi tudo que sei. Não descobri nenhum segredo para me tornar forte ou coisa do tipo. Gazef respondeu. Climb pensou que se seguisse o mesmo treinamento de Gazef repetidamente, ele se tornaria um pouco mais forte, mas essa ideia foi rejeitada em um instante. Nesse sentido, você é bem adequado para o meu estilo de luta. Chutes e socos combinam com o seu porte, Climb. O senhor acha mesmo? Sim. Você não foi treinado como espadachim ou como soldado, mas isso tem seus pontos positivos. Quando alguém pega uma espada, é natural se focar apenas na arma, mas eu não gosto disso. Eu sinto que a espada deve ser apenas um método de ataque, assim como os socos, chutes e assim por diante. Alguns acham que é sujo, mas eu acho que é bem prático, o estilo de luta de um aventureiro. O rosto de Climb não era mais uma máscara de seriedade, e tinha um sorriso nele. E pensar que o homem mais poderoso do reino realmente elogiaria suas habilidades aleatórias e desleixadas com a espada. Ele ficou encantado com o fato de que sua esgrima, que os aristocratas desprezavam, tinha recebido tais elogios. Bem, é isso. Chega de treinar por hoje. O dever me chama. Preciso encontrar o rei a tempo do café da manhã. E você, não precisa se apressar e ir para o lado da princesa? Na verdade, não. A princesa tem uma visita hoje. Uma visita? É algum nobre? Era raro a princesa receber visitas. Gazef ficou bastante surpreso. E em seguida, Climb respondeu. Sim, a visita é Ainra-sama. Ainra? Ah! Qual dos Ainra? O azul ou o vermelho? É a Ainra-sama, da Rosa Azul. Gazef suspirou em um alívio visível quando ouviu a resposta. Ah, sim, claro. A visita de uma amiga. Gazef estava supondo que Renner havia impedido Climb de estar ao seu lado porque tinha recebido a visita de uma amiga, mas a verdade era que Climb gentilmente recusou o convite de se juntar a elas. Ele e a princesa tinham um relacionamento em que não precisavam discutir trivialidades, mas até Gazef iria franzir a testa em desaprovação se ele soubesse que Climb havia recusado o convite de um membro da Casa Real. Portanto, Climb não declarou a verdade para ele, mas deixou que Gazef tirasse suas próprias conclusões. Climb conhecia Ainra através de Renner, e Ainra o considerava muito bem. Certamente, ela não o rejeitaria como os outros nobres caso ele se juntasse a elas em um jantar. No entanto, Climb considerou que sua mestra não tinha quase nenhuma amiga e sentiu que se ele, um homem, não estivesse por perto, as duas senhoritas seriam capazes de falar sobre coisas pessoais que não falavam normalmente, deixando elas mais à vontade. Muito obrigado por hoje, Gazef-sama. Que isso, não faça cerimônias. Eu também me diverti bastante. Se não for muito incômodo, posso pedir sua orientação novamente, como fizemos hoje? Por um momento, Gazef não respondeu. Climb viu sua reação e se preparou para se desculpar, mas Gazef falou primeiro. Claro, tudo bem. Contanto que não haja mais ninguém por perto. Climb entendia o motivo da relutância de Gazef e por isso não falou mais. Ele forçou seu dolorido corpo a ficar de pé e falou seus sentimentos mais sinceros. Muito obrigado. Gazef acenou de volta e caminhou em frente. Então, por favor, arrume as coisas aqui. Não quero me atrasar e perder o café da manhã com o rei. Aliás, aquele seu golpe descendente foi muito bom, mas você precisa pensar sobre o que fazer depois dele. Pense no que faria se esse golpe fosse evitado ou bloqueado. Sim, senhor.